Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Vishwaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Ok, Ok, nós estávamos vendo ontem, né, ainda no capítulo 5, o arquivo 7 a 10. Antes de mais nada, se tem alguém que não estava presente ontem, né, nós faremos o seminário, o webinário em Joanópolis, o capítulo 3 do Mandukya. Todos vocês são convidados a aparecerem lá presencialmente ou virtualmente, aqueles de vocês que não sabiam, que ainda estão em dúvida. Então, this is the last call, né? A última chamada para o embarque. Ok. Então, o Swami Paramartananda, né, estava fazendo uma introdução antes de entrar nos tópicos dos próximos versos, né? Aí ele fala sobre, ele faz algumas referências a outras passagens do Bhagavad Gita, né, que descrevem as yogas, né, as yogas sugeridas pelas escrituras, né? Entre elas, né, o controle da mente, dos órgãos das ações, os órgãos das recepções, né, sensoriais, e assim por diante, né? Então, aquele que domina o corpo e a mente, ele é um Yanni, né? Ele não é um Yanni a início né, de conversa, né? Mas ele é um que está no caminho, né, do autoconhecimento. Porque o primeiro ponto é você controlar, né, esta voracidade dos órgãos, dos sentidos e da mente de correr em direção aos objetos sensoriais para extrair satisfação sensorial, né? Nós vimos ontem a analogia da represa. A represa é como se você tivesse a disciplina, depois de ter desenvolvido uma clara convicção de que os órgãos sensoriais e a mente, né, eles disparam selvagemmente em busca do que querem ou em busca de empurrar para lá aquilo que eles não querem. E o desperdício de energia é enorme, né? Então, nós também vimos que neste processo, né, de controle, a mente vai se purificando e o indivíduo vai se tornando automaticamente mais introvertido, né, introspectivo, né, ao invés de extrovertido, né? Então, é uma tendência natural, a mente se torna mais contemplativa, mais meditativa, mais focada, mais pura, né? Porque você, como no exemplo da represa, vai retendo a sua energia vital em vez de deixá-las correrem soltas, né? No caso de pessoas com muita energia, elas têm dificuldade de desenvolver no início uma mente mais contemplativa, mas ao menos elas regulam essa energia rajásica de modo que as ações colocadas no campo sejam absolutamente em observação ao Dharma e com um determinado espírito, atitude de gratitude, reverência, devoção, doação. Então, tudo isso nós vimos, né? E aí, gradualmente, a mente vai desenvolvendo mais contemplação, mais sattvaguna, e o indivíduo começa a estar pronto, né? Pronto para o Shravana, Manana e Nididhyasana dos Upanishads. E nós vimos também que aqueles que passam por esse processo do yoga, né, eles transformam a sua personalidade, né? Nós vimos isso também, é muito bacana isso, né? A nossa personalidade emocional, né, psicológica, né, mental, ela precisa ser purificada, né? Gradualmente ela é purificada através de todo esse esforço, né, esforço espiritual de melhoramento, de purificação, né?
através do Karma, Dharma Yoga, Upasana Yoga e Jnana Yoga, né? Ok. Esse Jnana Yoga do Vedanta, depois que nós desenvolvermos uma mente contemplativa, uma mente qualificada para o Jnana Yoga do Vedanta, ele ocorre em três estágios. O primeiro estágio é compreender que eu sou a consciência, e a consciência ela é diferente, é algo é diferente do corpo, né? O espírito é algo diferente da matéria, né? Então, o primeiro estágio é compreender o que, eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu sou a consciência, né? Então, é a primeira compreensão que nós precisamos chegar, uma convicção de compreensão absoluta, né? E essa consciência, né, ela vivifica, né, ela ilumina o corpo, né, ela vivifica e anima o corpo, né, ela dá vida à mente e o corpo, ela dá vida à mente, e a mente, por sua vez, dá vida e animação ao corpo, né? Mas essa consciência é livre e independente do corpo-mente, né? Então, a primeira coisa. Aí depois o cara se toca, né, na medida que a compreensão vai crescendo, né, de que essa consciência que eu sou, ela é não dual, significa que ela está por trás, ela ilumina, vivifica todos os outros seres sencientes. Então, aquela ordinariedade ou simplicidade ou comunness, né, aquela coisa mais comum, que é aquilo que é a realidade por trás de tudo, é revelada. Assim, oh, eu pensei que eu fosse especial porque eu sou a consciência. Não, agora eu descobri que até os germes, né, as bactérias, os vírus, né, os insetos, todos são a consciência. E não somente os insetos, mas os seres inertes, como as pedras e a terra na qual nós caminhamos, né? Nós temos a analogia da luz, que descreve bem o fato de que a consciência é um fator, né, um princípio, uma entidade independente que ela aparece quando ela ilumina a mão, né? Então, deixa eu... Ontem eu acendi algumas luzes aqui, só um minutinho. Assim o vídeo fica melhor. Ah, eu apareço mais iluminado. Então, esta luz, né, que ilumina a mão aqui, né, ela é uma entidade, né, independente, separada da mão. Ela aparece com a mão, né, mas ela é livre e independente da mão. Ela ilumina e revela, ilumina e revela tudo aquilo que aparece dentro do âmbito da consciência e existência, né? Então, esta consciência, ela permanece, né? E a gente sabe que a mão está aqui, né? Aí a mão sumiu, aí aparece um outro objeto, né? Uma pontinha de uma caneta, não quero mostrar a mão, né? Aparece um outro objeto. Então, os objetos vão aparecendo, eles ocorrem todo dentro do âmbito da consciência, e eu sou a consciência, né? E eles vão aparecendo sucessivamente, e essa consciência, essa luz, né? Ela permanece livre e independente, mas intimamente associada com todos os objetos que ela revela, ilumina e revela, né? Mas ela não é parte inerente ou integrante, né, desses objetos. Ela não é produto, propriedade, né, ou parte desses objetos. Ela não é parte do mundo, ela não é propriedade do mundo, né, não é um atributo do mundo. Essa consciência é aquilo que testemunha, ilumina, revela, né? Tudo existe dentro do âmbito deste eu sou a consciência, né? Então, a consciência é independente do corpo. Aqui o Swami não está apresentando o corpo-mente, mas eu estou dando um passo à frente e apresentando o corpo-mente, porque a mente, nós que somos estudantes avançados do Vedanta, a gente sabe que a mente é um objeto tal qual o corpo físico, né? A gente vê o corpo físico. As pessoas, em geral, não veem o corpo físico como um objeto, porque elas estão tão identificadas equivocadamente com o corpo, que elas têm uma visão subjetiva do corpo delas, né? Mas quando você vê o corpo morto no chão, tá lá o corpo estendido no chão. Quando você vê objetivamente. E você tem total vairagya, né? Total despaixão. Você
equânime, né? Você vê, é só mais um corpo, né? É só um corpo. Todo corpo tem que morrer, nenhum problema, eu compreendo muito bem. Eu sou um Yanni quando se trata da morte do corpo do outro, né? Mas o nosso corpo, a gente sempre vê ele subjetivamente. Esse eu sou o corpo, ele se sente o centro do seu universo. Todo o restante são objetos, né? Eu vejo tudo objetivamente, mas eu sou o sujeito, né? Uma vez eu tive uma discussão com o Marcelo, e o Marcelo dizia, não, eu sou o sujeito. Eu dizia, eu sou o sujeito, né? Aí depois a gente fez um acordo, ok, em relação a você, eu sou o sujeito. Em relação a mim, eu sou o sujeito, né? E você é o objeto. Então a gente fez esse acordo e nunca mais nós falamos sobre isso. Então o segundo estágio é saber que a consciência, ela não somente ela é o fator, é a única realidade por trás do meu corpo-mente, mas de todos os corpos-mentes, inclusive dos insetos, né? E até mesmo dos seres inertes, como o microfone, como diz o Swamiji aqui, o livro, etc., né? Então, o primeiro estágio é saber eu sou a consciência, e a consciência é que é o substratum, a essência, o substratum deste corpo-mente, né? Aí depois, no segundo estágio, no segundo momento, eu me dou conta, oh, meu Deus, eu não sou tão especial porque todo mundo é essa consciência. A consciência é a realidade por trás de tudo que existe no universo, né? O terceiro estágio, o Krishna não diz, né? Ele vai apresentar num outro contexto, mas quem é que sabe, quem é que lembra que talvez seja o terceiro ponto neste processo do Yana Yoga, né, Dai? Então, o primeiro é o corpo, eu sou a consciência e não sou o corpo, né? Depois eu digo, aí essa consciência não é minha, porque eu não posso dizer que ela é minha, ela é a única realidade e ela está por trás de todos os corpos, né? Então, a terceira compreensão é que a consciência não precisa dos corpos e nem do mundo para ser a única realidade. Quando os corpos desaparecem durante o pralaya, quando todo o universo desaparece no pralaya, eu permaneço livre. Eu sou livre e independente na presença desta projeção chamada universo e livre e independente completo na ausência desta projeção de Maya Shwara. Então, eu sou sempre livre, eu sou a consciência e existência que, de tempo em tempo, ela sofre, ou, digamos, sofre é uma palavra difícil, né? Ela experimenta, embora não seja uma entidade experienciadora, você vê a dificuldade de falar de tudo isso, né? Então, ela, de vez em quando, né, ela recebe uma sobreposição, uma projeção de Maya Shwara, né? E ela aceita tudo, do mesmo modo que o espaço aceita tudo, né? Por que que o espaço aceita tudo e por que que a consciência aceita, entre nós, aceita tudo? Porque ela não se modifica, nada toca ela é a única realidade, ela é o pano de fundo, ela é o substrato, ela é a tela no cinema, né? Então ela permanece livre, aí o universo ocorre. Os cientistas dizem nos dias de hoje que os universos vêm e vão, né? Os Vedas dizem isso já do início, né? Do início do tempo que não teve início, né? E é exatamente isso, né? Essa consciência existe na presença e na ausência do universo. Então, Krishna diz, o Yanni é aquele que sabe que eu sou a consciência, eu não sou apenas a consciência, mas a consciência que eu não estou apenas atrás do seu Shahira, mas estou atrás de todos os corpos, né? Eu sou a consciência por trás de todos os corpos. Aí o Swami faz referência a uma passagem do capítulo 6. O capítulo 6 vai ser interessante, porque para nós ocidentais, quase todos nós passamos pelo aquele estágio de querer meditar para controlar a mente, né? Ou para purificar a mente. O capítulo 6 é dedicado à meditação, né? Então, aquele cuja mente é disciplinada através da meditação percebe o ser em todos os seres no ser.
ele tem a visão não dual, né? Vedântica, ele tem a mesma visão em todos os lugares, né? Então, em todos os locais, né, a mente cujo obteve, né, este autoconhecimento através de um longo processo de purificação e disciplina, né, ela vê o Atma, ela vê o ser em tudo, em todos os seres vivos e até mesmo nos seres inertes. Mas ela vê os seres aparecendo diante da consciência e, ao mesmo tempo, né, ela vê os seres, né, aparentemente lá fora, mas, ao mesmo tempo, ela vê os seres sencientes, inertes, aparecendo dentro dela mesma, né? Tudo isso existe dentro do ser, dentro da consciência. Então, a ideia de que a consciência é um produto dos seres ou os seres são um produto da consciência. A consciência aparece a partir dos seres, porque a gente vê que todos os seres vivos, né, eles são vivificados pela consciência. Então, você sabe que a consciência está por trás de tudo, né, está vivificando tudo. Mas aí o outro nível de compreensão é compreender, mas isso é uma mera aparência. Na verdade, todos esses seres que aparecem, né, vivificados por essa consciência, fazem parte de uma ordem de realidade aparente que ocorre dentro do ser, dentro da consciência. Então, eu vejo a consciência em todos os seres e eu vejo todos os seres dentro de minha consciência, né? Então, são dois ângulos de compreensão, né? Então, Mitya nada mais é do que uma sobreposição na consciência que existe dentro do âmbito da consciência e não a parte da consciência. Ela aparece lá fora do ponto de vista equivocado, eu sou o corpo-mente. Aí eu vejo os objetos que são vivificados pela consciência lá fora. Mas se eu transfiro a minha identificação para a consciência, imediatamente o que ocorre? Esse corpo-mente e os outros corpos e os outros objetos aparecem dentro de mim, porque eu me estabeleci na consciência como consciência. Então, Yanni é aquele que vive este jogo, ele faz é um agente duplo, né? Ele faz o papel, né, de Jiva Atma, vivendo no mundo, percebendo a consciência que brilha em todos, né? E, ao mesmo tempo, ele diz, mas isso é um ângulo de compreensão, meu outro ângulo de compreensão é que nada disso é real, mas tudo isso aparentemente ocorre dentro de mim. Então, esta é a visão final. Não estou perdido para quem me vê em todos os lugares, vê tudo em mim. Ele também não está perdido em mim. Então, essa é uma passagem que precisaria ser melhorada, tá, Marcelo? Eu não tive tempo, porque eu estou preparando minha viagem hoje, daqui a pouco eu saio. Eu estou indo para viajar na terça de manhã cedo. Então, eu não estou perdido para quem me vê em todos os lugares. Então, aqueles que me veem em tudo, eles não se perderam de mim, eles continuam, né, associados a mim, eles continuam, né, devotos a mim, né? Não é que eu estou realmente escondido, eu sou simplesmente revelado, né? Mas ainda assim, devidamente dos Jivatmas, né? Eles pensam que eu existo de modo oculto. Não, eu existo manifesto, né? Como todos os Namarupas, todos os nomes, cores e formas do universo, né? Então, eu não estou escondido, né? Para quem me vê, escondido já seria uma palavra melhor. Eu não me encontro escondido para aqueles que me vê em todos os lugares. Quem é que tem a visão de Deus? Tudo é somente a criação se resolve no Criador, tudo é Deus, tudo é Ishvara. Quem é que tem essa visão, entendeu? É uma pessoa altamente espiritualizada, né? Então, eu não sou enrustido, escondido, né, oculto, eu não estou oculto para aqueles que me veem em todos os lugares. E principalmente para aqueles que veem que tudo existe em mim. E esta pessoa também não está oculta para mim, né? Então, são jogos, né, de conceitos, né, entre eu, Satya, eu, Mitya, né, e o modo qual que o Jiva Atma, né, sendo fundamentalmente o Atma, o ser, né, ele tem essa dupla experiência, né, a experiência de que o mundo é simplesmente vivificado por mim, mas, na verdade,
o mundo existe dentro de mim, né? Esta pessoa vive sempre ali, ó, como disse o Marcelo ontem, ó, na consciência como consciência. Olha para mim, Marcelo. Ó, na consciência como consciência. Tudo bem? A minha internet está funcionando? Por causa desse conhecimento, qual é o benefício que o Yanni obtém? Então, o benefício mais importante é o desapego do corpo. O que é o desapego? Essa ignorância cósmica sem início, né? Ela compele a todos os seres vivos com o livre-arbítrio, com a capacidade consciente de se identificar, né? Identifique-se, né? Aí você diz data de nascimento, isso, CPF, pá, pá, pá. Você pergunta isso para as galinhas, elas não dizem nada, né? Elas não têm nem certidão de nascimento, né? Mas nós temos essa necessidade de identificação, né? E a gente se identifica devido a esta ignorância cósmica, né? Invariavelmente no corpo como corpo. É uma concepção errônea, a Abhimana é uma concepção errônea, eu sou o corpo, né? E quem é que não experimenta isso, né? Até os Ianes ainda têm aquele impulso, porque essa ignorância é a mais profundamente arraigada na psique humana, eu sou o corpo, né? Você lembra da história daquele Iane que vivia na floresta com muitos discípulos, né? Ele tinha um pequeno ashram lá. Aí um dia teve como é que se diz? Centenas de uma manada de O elefantes, seria estouro da manada? manada. Um estouro da manada de elefantes, né? Aí os elefantes começaram a vir em direção ao ashram, né? Aí ele estava lá na dele, meditando, ou dando um satsang, aí falou assim, ó, tem uma manada de... Eles vão passar por cima. O Yanni foi o primeiro a dar um pulo e sair correndo, né? E aí ele foi, subiu numa árvore e ele sobreviveu, né? Então, da onde que partiu esse instinto? Né? Da humanidade do Sage, né? Porque isso é algo intrínseco, isso é aquela coisa mais profundamente arraigada, a identificação. Não, eu tenho que preservar esse corpo, né? Eu amo a existência e a existência faz de modo que eu me identifique com o corpo para preservá-lo. Todos os animais, né? Todos os seres do reino animal, inclusive o animal humano, né? Tem esse instinto pela sobrevivência, que é fundado, né, no senso subconsciente ou inconsciente, o corpo, meu corpo, eu tenho que proteger esse corpo. Então, até o Yanni, ele tem aquele momento que ele sai correndo, e ele estava dando um satsang, dizendo, você não é o corpo, veja o corpo objetivamente. Aí o Swami sai correndo, depois os discípulos falam para ele, pô, que decepção, Guruji, Swamiji, né? Você sai correndo assim, depois de todo aquele papo seu, né? De que você não é o corpo, isso e aquilo, como é que você vai explicar isso? Ele falou, eu? Eu? Correndo, com medo de perder o corpo? Não, aquilo ali foi o Swamiji aparente, né? Fugindo de um elefante aparente, subindo numa árvore aparente, mas eu permaneço livre como a consciência. Então, esse é um truque que muitas pessoas do Vedanta utilizam, né? O truque era, não, eu fiz alguma bobagem, tudo bem, não, mas eu sou a consciência, eu não faço nada. Então, não é bem por aí, né? Mas esta parábola, né? Ela denota o fato de que os nossos instintos mais animais, né? Mais humanos, eles permanecem de tal modo que o indivíduo ele tem uma reação humana que é programada lá dentro do inconsciente humano para correr do perigo, né? E é natural isso. Mas uma coisa é você correr, né? E depois você ficar, ainda bem que eu sobrevivi, outra coisa. E a outra é você correr assim, meu Deus, olha que doideira, eu saí correndo e nem me dei conta, né? Tudo isso para quê? Alguma força maior fez de modo que eu protegesse esse corpo, né? Eu estou surpreso. Eu estou tão surpreso quanto vocês, meus discípulos. Eu não entendi nada, tá? Então, a compreensão é de que eu não sou o corpo. Esta compreensão, eu sou o corpo, é a ignorância mais poderosa. O ser humano jamais diz que este é um instrumento de experiência temporário.
Ele diz, não, este é o meu corpo, ninguém toca nele. E aí a gente sabe disso, porque a gente se define muito através do corpo, como também muito através das nossas mentes, nossos gostos e desgostos, né? Quando alguém se apresenta, né, em alguns momentos, quando a gente diz, eu tenho tantos anos, né, é uma identificação do corpo, né? Ou quando a pessoa esconde a idade, também denota uma identificação com o corpo. Quando você diz, eu sou filho, eu sou pai, eu sou avô, né? Também é a identificação com o corpo. Isso é tudo parte da vida. A gente não precisa parar de dizer essas coisas, mas a gente não deve, né, com a sabedoria, permanecer dizendo essas coisas, né, ignorantemente, né? No plano das interações com o campo, né, você tem que dizer, não, eu sou pai do meu filho e filho do meu pai, né? Mas você sabe que isso é a sua identidade inferior transacionando em mítia, e você não pode dar uma de iluminado e dizer, não, eu não tenho filho, eu não tenho pai porque eu sou a consciência, né? Porque senão a gente não consegue transacionar no mundo. Esse conhecimento, essa concepção errônea, né? Ela precisa ser corrigida. E aí o Lord Krishna apresenta um outro conceito, é que se você se identifica, eu sou corpo, mente, né? Então, o que que ocorre? Eu sou o corpo, eu sou a mente. O corpo-mente é um instrumento que responde aos estímulos, né, do campo, né? Se você assume essa identidade equivocada, eu sou o corpo, imediatamente o ego aparece. O ego aparece com a identificação com o corpo, porque o corpo é desenhado para agir. Então, o karma que vem do corpo-mente, ele é uma função do eu sou o corpo. Se eu acredito plenamente, eu sou o corpo, eu acredito plenamente que eu sou o fazedor, executor e o desfrutador dos resultados. Então, o ego é vinculado à identificação. Eu sou o fazedor, é um subproduto da identificação equivocada, eu sou o corpo-mente. O corpo-mente faz ações, né? E aí a identificação eu sou o corpo produz inevitavelmente a identificação com os karmas, com as ações daquele corpo-mente. Então, se você abandona esta identificação equivocada com o corpo, o que que ocorre quando isso ocorre? É tão fundamental essa identificação, essa passagem dos ensinamentos, porque a identificação eu sou o corpo é a base de tudo, né? E o Swami, o Krishna está apresentando o fato de que, a menos que a gente quebre aquela identificação, a gente vai permanecer como o ego, que se sente realmente o executor e o experienciador dos resultados de suas ações, né? Então, qual é a mudança radical que precisa ocorrer, né? Eu preciso me ver como a consciência, ver o corpo objetivamente, né? E de tal modo que eu não me apegue, não me identifique com as ações do corpo, né? Caso contrário, é inevitável. Eu me identifico com o corpo, com a mente, que é o agente, que responde aos estímulos. Então, a identificação é pá, 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 em todos os níveis, né? E o objetivo é o desapego, né? A desidentificação com o ego. O ego é dito ser o impostor, né? Eu sou a consciência, eu não faço nada, mas eu apareço como Jiva-Atma. O Jiva-Atma deve agir, deve responder aos estímulos, né? Então eu estou agindo, 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 e essa consciência, que é a única realidade, né, devido ao poder de Avidya, de Maya, né? Ela se identifica com o corpo-mente, e ele se identifica como fazedor das ações. Então, o que que é o ego? O ego é o senso de que eu sou o pensador, o originador dos meus pensamentos, o executor das minhas ações verbais, mentais e físicas, né? E eu tenho que colher os resultados dessas ações. O ego nada mais é do que esse senso. Eu sou o pensador, eu sou o fazedor e eu sou o desfrutador dos resultados. E este ego ele só pode ser neutralizado
né, seguindo a lógica do Krishna Guru, se a gente neutraliza o conceito equivocado, eu sou o corpo físico. Então, uma visão objetiva do corpo é absolutamente a base, né? O que é o aspecto mais denso, mais grosso, né, grosseiro, do nosso sentimento de identificação, de identidade, é o corpo, né? Oh, meu Deus, olha quantas rugas, isso, perdi cabelo, ganhei cabelo. Então, essa identificação com o corpo, ela é mais densa, é mais fácil da gente observar do que no mundo sutil a identificação com pensamentos, sentimentos, né, que são um plano mais sutil. Mas ainda assim, o corpo é tido como algo tão profundamente, né, identificado como aquilo que eu sou, né, que não é fácil, porque a mente tem a ideia. A mente tem a ideia de que se eu perder o corpo físico, eu perco a minha existência, né? Então, até mesmo do ponto de vista da mente, este conceito de que não sem o corpo eu não sou uma entidade experienciadora, eu vou perder a minha personalidade, eu vou ser decretado uma entidade que veio, passou, morreu, faleceu e foi esquecida, né? Então, esta identificação da mente com o corpo, né, é o primeiro problema, né? Eu me identifico com o corpo, porque se eu perder o corpo, os caras vão me botar debaixo da terra, vão me queimar e ninguém mais vai falar de mim. Ninguém vai falar de mim. Mas se o cara tiver a noção, compreensão consciencial de que a mente ela não morre com o corpo, pelo menos ele já se sente, né, como na Índia, um sentimento de, não, né? Eu sou a alma, e a alma ela passa por muitos nascimentos. Então, se o corpo morre, eu tenho a possibilidade de ver o corpo mais objetivamente. Mas no Ocidente, onde a ideia, né, da reencarnação, né, foi rejeitada, né, é mais difícil, porque as pessoas pensam com base naquelas escrituras bíblicas, né, de que a vida é uma só, né, etc, etc. Então, o indivíduo, ele pensa, se eu perder o corpo, eu perdi tudo, né? Então, o primeiro fato é compreender que eu perdi o corpo, mas a minha mente, ela permanece viva, né? E o segundo passo é compreender que a consciência, ela precisa abrir mão dessa mente e dissolver essa mente em Brahman, no oceano de Brahman, de modo que eu não tenha que retornar de novo, neste mundão, né? Este mundão brabo, difícil, né? Que é bonito, é belo, mas que produz tanta ralação e sofrimento, né? Então, esta é a situação. Neutralizando esta concepção errada, né, de identidade em relação ao meu corpo, eu automaticamente, consequentemente, eu neutralizo a minha identificação com as ações do corpo-mente. Então, eu abandono esta concepção errada e eu abandono a concepção errada de que eu sou o fazedor. Por quê? O fazedor, aquele que faz, é o quê? É o corpo, né? Então, as ações pertencem ao corpo, né? As ações, as atividades mentais pertencem à mente, né? Então, se eu abandono a identidade, eu sou o corpo, né? Eu naturalmente tenho que abandonar a ideia de que eu sou o fazedor das ações. Porque as ações pertencem ao corpo-mente. E eu compreendi que eu não sou ambos, eu sou algo além disso. Quando eu sei que todos os karmas pertencem ao corpo, e quando eu me identifico com o corpo, eu necessariamente eu vou dizer, meu Deus, olha só que karma que eu tenho aqui, né? Esse é o meu karma, né? Essas são as minhas vasanas, né? Tudo isso faz parte dessa ignorância, que faz de modo que a gente reivindique aquilo que não é realmente o que nós somos, aquilo que pertence ao sistema Ishwara, né? Então, eu me identifico também com todos os karmas.
Para colocar linguagem técnica, né? Shankaracharya apresenta comentários com esta declaração básica, mas importante. Todos os nossos problemas são baseados em dois equívocos, né? Uma é a identificação com o corpo e a outra é a identificação com os atributos, as qualidades, entre elas, as ações, os pensamentos do corpo-mente, né? Todo o Vedanta está somente abordando esta identificação equivocada, tá? Este erro, essa concepção errônea em relação eu sou o corpo-mente. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Quase todos os círculos espirituais, eles abordam um pouco isso a nível superficial. Não, você não é o corpo, né? Tudo bem, mas como é que você vai convencer alguém disso, né? A menos que você tenha uma metodologia, um corpo de conhecimento, né, muito abrangente, muito, né, profundo, pervasivo, de modo que o intelecto humano possa iniciar o processo de contemplação a respeito dessa hipótese, de que eu não sou o corpo físico, e se o corpo físico for, eu tenho 8 bilhões de outros corpos físicos humanos só neste planetinha escondido aqui no cantinho do universo. Então, putz, qual é a preocupação que eu tenho com o meu corpo? Só neste planetinha eu tenho mais de 8 bilhões, né? Então, este conceito ele vai ser, né, vai chegar na mente de alguns indivíduos que começam realmente a considerar esta possibilidade não como uma filosofia, mas como um fato. Como um fato. Ah, não, eu começo a perceber que talvez seja um fato, né? Eu começo a perceber que a desidentificação, eu sou o corpo, é uma ignorância que pode ser removida. Eu começo a considerar que talvez exista esta condição chamada libertação desta ignorância, né? Que remove o elemento mais traumático da experiência humana, que é eu vou morrer, né? Eu vou morrer. Eu vou perder a minha existência se eu perder esse corpo, né? Todo Vedanta é sobre isso e vai apresentar muita lógica, muitíssimo bem embasada, que vai provando para o vedantino, né, essas declarações, né, bem embasadas, vão provando que elas são fatos e não somente especulações, né? Elas iniciam como sugestões, né? Investigue, siga a lógica como apresentada pelos Upanishads e observe, né, que você não é o corpo-mente. E este eu, o ser de todos os seres, não é afetado pelas experiências do corpo-mente, né? O corpo-mente é um instrumento, ele é visto objetivamente, do mesmo modo que meus óculos, né, são instrumentos que me permitem ver um pouco melhor, eles são instrumentos. Se o meu óculos quebrar, eu permaneço, né? Com os óculos eu vejo um pouco melhor. Do mesmo modo, o corpo-mente, ele é somente um instrumento. Eu sou a consciência que pervade, né, permeia, vivifica todos os corpos-mentes. E eu jamais sou afetado. E eu jamais sou manchado por nenhuma ação. Por mais estúpido ou ignorante a ação deste ou daquele corpo-mente possa ser, eu vivifico e ativo o corpo-mente, mas eu permaneço livre de qualquer movimento, de qualquer ação. Quando o carro está viajando a 80 quilômetros, eu teria a impressão, né, que eu também estou viajando a 80 quilômetros, mas eu fico simplesmente em repouso absoluto. A consciência, o princípio testemunha é sempre em repouso. O mundo todo está girando e a consciência está em repouso. Eu, quando estou viajando de carro, de trem ou de avião, eu posso dizer, nossa, olha só, não aguento mais essa velocidade. Não, eu estou em repouso total dentro do avião, né? Tem uma outra passagem do verso 3 do capítulo 3 que nós já vimos. Todas as condições, todas as ações são feitas pelos gunas de Prakriti, né? Tem o Filipe Fagundes, que ficou preso nesse ponto por um período de tempo.
eu espero ele tenha resolvido essas dúvidas, essas confusões. Todas as ações, as condições, todas as ações são feitas pelos gunas. Alguém cuja mente é iludida pelo ego, né, considera eu sou o fazedor, né? Então, quem é que está fazendo essas ações, né? É o sistema Ishvara, né? As três energias, os cinco elementos, as configurações de seres vivos, orgânicos, biológicos, né? Não robôs, que fazem ações, né? Então, quem é que está fazendo? Existe uma infinidade de fatores contribuindo para cada ação, inclusive o meu livre-arbítrio, porque eu tenho este pouquinho de possibilidade, que é escolher, né? Se eu vou agir assim ou agir assado, né? O que eu vou fazer, né? Cada momento nós temos este livre-arbítrio, essa capacidade de escolha, né? Então, quem é que está fazendo tudo isso? A gente pode dizer, os gunas estão fazendo, Ishvara está fazendo, né? Né? O corpo físico está fazendo, a mente está fazendo, né? Então, quem é que está fazendo isso, né? É Ishvara, no final das contas, né? Mas isso não me isenta da responsabilidade de escolher. Você vê a problemática humana? A problemática humana é porque nós temos esse poder de escolha. Todos os outros animais são absolvidos, mas o animal humano não é absolvido porque Ishvara nos deu a inteligência, a capacidade intelectual de discernir entre Dharma e Adharma e escolher o Dharma. Se a gente escolhe o Adharma, a gente peca. Se a gente peca, a gente sofre e faz sofrer. E a gente vai acumulando karmas sempre mais conflitantes e difíceis. Então, nós temos este livre-arbítrio que não nos isenta do fato de que tudo é Ishvara, e Ishvara é que está provedendo a 99,999% dos fatores que corroboram para a minha ação, mas ainda assim eu tenho a possibilidade de escolha que não me isenta desta responsabilidade humana, né? Liberdade implica responsabilidade. Exatamente. Mas a grande maioria se identifica com o corpo e, portanto, se torna o quê? Um karmi. Karmi é aquele que faz e se sente o fazedor. Karmi, aquele que age e se sente o ator, né? E como você se sente o fazedor, o ego, né? Consequentemente, você também se sente o experienciador, porque nós já vimos diversas vezes, né? Em diversas passagens dos nossos textos, que nós temos uma dupla identidade emocional, uma como aquele que faz e se sente o fazedor, e aquele que experiencia os resultados e se sente o experienciador, né? Então, é o Bhokta e o Karta, né? Eu sou Karta quando eu faço, e eu sou Bhokta quando eu experimento ou desfruto do meu Parabhada, né? Krishna diz que essa pessoa é um tolo. Se essa pessoa que é identificada como fazedor, desfrutador, é um tolo, quem é que é um sábio, né? O conhecedor da verdade a respeito dos gunas e suas funções permanece desapegado com o entendimento de que os gunas, os órgãos dos sentidos, etc., funcionam, né? Entre os gunas, objetos dos sentidos. O Arjuna, mas o conhecedor da verdade a respeito de Ishvara e o fato de que todo o sistema está corroborando para as ações, ele não rouba a cena, né? Tem essa expressão, o cara roubou a cena, né? O Jiva que está ali com uma faísquinha de livre-arbítrio, de capacidade de escolha, né? Ele rouba a cena. Ele é um impostor tão grande, né? É a história do cara que ele tem o patrão é um multibilionário, né? E ele deixou o cara tomar conta de tudo lá no palácio dele porque ele ia fazer uma viagem de um mês. Aí ele fica sozinho lá, ele começa a viajar, aí daqui a pouco ele pensa, não, deixa eu convidar alguns amigos, né? Aí começa a convidar amigos, aí ele gradualmente, vão passando os dias, semana, ele vai se sentindo o dono do palácio, fazendo festas, e isso e aquilo, né? Desfrutando de tudo aquilo ali. Então ele roubou a cena, ele é um ladrão, como Krishna diz, né? Se você não compreende que você é somente um fatorzinho, né? Que você é somente, né? Alguém que apareceu aqui com essa faísca de livre-arbítrio, cujo objetivo é permitir a você compreender a sua real natureza,
mas que enquanto jiva, em sua natureza, né, corpo-mente, você é submetido a essas leis do Criador, entre elas a lei da mortalidade, né? Entre elas. Então você tem que dar crédito a Ishvara. É por isso que nós precisamos ser devotos de Ishvara, né? Por isso que nós precisamos ser gratos a Ishvara. Ishvara faz tudo. Tudo que eu tenho que fazer é dirigir a minha vida, né? É de acordo com a harmonia do Dharma. É só isso que é pedido de nós. E aí as ações vão sendo apresentadas naturalmente como estímulo e resposta, estímulo, mas eu me eduquei segundo o Dharma e os estímulos e respostas estão conformados, alinhados, harmonizados, né? Então é só isso que é esperado da gente, porque o corpo ele vai agir naturalmente, mas ele age naturalmente porque ele é movido por vasanas, mas as minhas vasanas precisam ser vasanas sábias, vasanas dármicas, né? Por isso eu preciso passar por esse processo de educação espiritual. Você entende, Marcelo? O Yang é aquele que é capaz de objetivar o corpo. Ele vê o corpo como parte dessa criação. Assim como eu olho para vários outros corpos, né? E eu vejo eles objetivamente. Então, do ponto de vista filosófico, é fácil você ver os outros corpos objetivamente, né? Essa é uma grande filosofia, diz o Swami aqui, mas essa filosofia não te ajuda quando se trata de ver o seu corpo falecer, né? Então, todos nós somos grandes filósofos, isso é bacana, né? Todos nós, né? O pessoal da filosofia, né? Eles falam, né? Lá, big talks, mas na hora de demonstrar realmente, né? Eu vejo isso, né? Algumas pessoas. Passou um amigo meu aqui de muito tempo, qualquer coisa. Então, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Entendeu? Machuquei, tem isso aqui no corpo, aquilo no corpo. Entendeu? Quando acontece, na hora de você demonstrar, né, aí você começa a tremer, né, por causa deste abhimana cósmico, eu sou o corpo. Né? E às vezes são pessoas que se consideram ianes. Então, dizer que você não morre porque você não é no corpo é fácil quando você diz para os outros, mas na hora, o teste final é a gente ver o confronto nosso, né, no momento dessa passagem para nós mesmos. Eu tenho uma curiosidade enorme, tá? Porque dentro de mim eu tenho uma total convicção de que eu sou a consciência e que a morte não me toca e que eu não vou ter nenhum problema na hora de deixar este corpo físico, né? Mas permanece sempre aquela curiosidade, como é que vai ser, né? Será que eu vou morrer realmente, morrer, não deixar o corpo realmente com elegância, com equanimidade? Será que eu vou permanecer consciente e com um sorriso nos lábios, né? Ou será que Ishvara vai ter que me colocar inconsciente para poder fazer esta cirurgia de extração do corpo sutil? Eu acho que nada disso vai acontecer, mas o teste tem que ser demonstrado. Eu não quero morrer sozinho, porque eu quero que depois vocês me mandem um e-mail para dizer para mim como é que eu morri, tá? Eu vou querer que vocês venham, alguns de vocês venham aqui para ver minha passagem. E seja só de ida. Seja só de ida. Então, o Yanni é aquele que vê o seu corpo objetivamente e aceita essas leis cósmicas do Lorde Ishvara, né? Ele não protesta quando ele não fica morrendo de medo quando o corpo sofreu um corte, ou o joelho está doendo, ou isso e aquilo, ou um diagnóstico de câncer, né? O Yanni não tem subjetividade em relação ao seu corpo, tem objetividade. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya
Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.